Quero divulgar que há 20 dias atrás fizemos uma exposição aqui na Câmara dos Vereadores sobre o centenário da resistência coreana contra a invasão imperialista japonesa. Na ocasião apresentamos uma moção ao povo coreano por sua luta no processo de paz, pela unificação da Coreia e principalmente pelo fim das armas nucleares. O nosso mandato sempre pautou pela diplomacia brasileira. No momento que a nossa diplomacia brasileira está sendo achincalhada no mundo, nós temos o compromisso de promover a paz mundial e a autodeterminação dos povos. Oi, gente, pois é, esse foi o deputado Leonel Brizola Neto, neto do Leonel Brizola, como o nome diz, tentando se defender das acusações e das críticas que ele tem recebido pelo fato de ter movido uma moção de reconhecimento ao ditador coreano Kim Jong-un. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje e também diferenciar a importante questão da percepção e do posicionamento político e de ter habilidade para lidar com certas questões que eu acho que faltou a esse vereador Leonel Brizola Neto, né? Eu acho que o elemento de habilidade para saber como lidar com essa questão foi um dos fatores fundamentais que precisam ser compreendidos aqui. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Temos sessão de diálogos, o Filosofia Popular, hoje mais tarde, vai ter um bem interessante. E se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe. E também se inscreva nas nossas outras redes sociais ou no nosso Apoia-se. Eu vou participar às 22 horas da TV 247, do programa ali do Giro em 20 minutos, com Aquiles Lins, e nós vamos falar sobre o Brexit e as eleições na Grã-Bretanha. Então convido vocês a assistirem e, se puderem, tentarem convencer as pessoas no chat, nos comentários, a se inscreverem no canal da Nova Máquina do Tempo. Bem, o vereador Leonel Brizola Neto homenageou por meio de uma moção pública o ditador coreano Kim Jong-un. A iniciativa causou polêmica e desagradou até mesmo integrantes do partido de Brizola Neto, que se manifestaram por meio das redes sociais nesta quinta-feira. Após o fato repercutir de tal forma que a legenda se tornou um dos termos mais comentados no Twitter. O texto foi apresentado pelo neto do ex-governador do Rio no mês passado, mas causou polêmica agora, após a publicação de uma reportagem sobre o tema pelo jornal o Globo. Na moção apresentada à Câmara Municipal, Brizola Neto justifica a homenagem por todo o esforço de seu povo e de seu máximo dirigente, excelentíssimo senhor Kim Jong-un, na luta pela reunificação da Coreia e a necessária busca da paz mundial. Bem, aí vale um comentário. O texto, de cara, não é dos melhores. Você chamar um ditador de excelentíssimo não é uma coisa que um democrata deve fazer. Você poderia justificar isso, em parte, se nós estivéssemos falando do presidente ou de um ministro, porque se trata de um diplomata, né? Uma atitude diplomática meio que exige uma certa troca de gentilezas. Então você poderia, nesse caso, dar uma relativizada. Mas por que uma moção, por que um vereador deveria ter essa linguagem, já que ele não é um diplomata e uma moção dessa na Câmara não tem um significado tão grande, né? Então, é você comprar uma briga sem ter a justificativa sólida da diplomacia e aparentar como alguém que está simpatizando com a ditadura brutal e que não tem nada a ver com os valores do próprio partido PSOL, como vai ficar claro pelos comentários das outras pessoas do PSOL, né? Com a repercussão, figuras importantes do PSOL criticaram a iniciativa do vereador fluminense. Nós do PSOL nunca defendemos o regime ditatorial da Coreia do Norte e a moção do vereador Brizola Neto não representa a opinião do nosso partido. Defendemos o socialismo e a liberdade e nenhum dos dois existe no país de Kim Jong-un, tuitou a deputada federal Fernanda Melchiona. O mesmo fez a fundadora do PSOL e deputada estadual Luciana Genro. Discordo frontalmente da homenagem feita por Brizola Neto ao ditador da Coreia do Norte. Não representa a maioria do PSOL. Só uma esquerda fora da realidade apoia esse regime. Ali não tem nada de comunismo nos termos pensados por Marx.
Nossa luta por socialismo e liberdade. E, para completar, o Marcelo Freixo disse: respeito muito o vereador Leonel Brizola e seu trabalho, e o trabalho importante que ele realiza no Rio. Sua homenagem ao ditador coreano foi uma manifestação individual, da qual eu discordo. Me oponho a todas as ditaduras porque a democracia é para mim um princípio inegociável, escreveu Marcelo Freixo nas redes sociais. Pois é. E Marcelo Freixo, Luciana Genro, Fernanda Melchiona, todos estão corretos. E o vereador está equivocado. Por quê? Porque ele deu vazão, ele deu espaço para uma percepção que a direita gosta de lançar sobre a esquerda, de simpatia com ditaduras, de simpatia com ditadores, entre aspas, comunistas. Né? É um equívoco muito grande você dar essa munição, você dar essa ferramenta para a direita. E foi exatamente isso que o Brizola Neto fez. Ele justifica dizendo que foi motivado por conversas de paz estabelecidas na Península ao longo do ano de 2019 e fala da unificação e desnuclearização da região é de interesse global. Sim, mas você não é o nosso diplomata, Brizola Neto. Você não precisa, entre aspas, paparicar o Kim Jong-un. Os políticos brasileiros, especialmente da esquerda, mas todos os políticos que defendem a democracia, têm que ser duros e críticos com relação a qualquer ditador. Seja o ditador da Coreia do Norte, seja o ditador da Arábia Saudita. Seja o ditador do Irã, seja figuras autoritárias como Duterte. Nós não podemos ter facilidades com o autoritarismo. Nós não podemos vir a público e minimizar os crimes de Stalin, por exemplo. Quando a esquerda ou alguém de esquerda falha na comunicação nesse tipo de assunto, ela facilita para que a direita a caracterize de forma profundamente equivocada e aí ilude pessoas que não acompanham a política de perto. E foi esse o grande falha que ele cometeu, né? Tem uma reportagem aqui falando dos testes nucleares. Após ser apontado como uma das maiores ameaças à paz no planeta devido aos sucessivos testes com bombas atômicas, Kim Jong-un aproximou-se do governo dos Estados Unidos, chegando a realizar um encontro histórico com Donald Trump em junho do ano passado. Dias depois, o americano se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. Na época, assumiu o compromisso de abandonar o desenvolvimento de armas nucleares. Em agosto passado, no entanto, um novo teste atômico fez com que Trump manifestasse insatisfação com Kim, deixando a relação novamente estremecida. A escalada de alfinetadas levou Trump a tuitar este mês que Kim Jong-un é esperto demais e tem muito a perder se agir de forma hostil, referente à resistência da Coreia do Norte em realmente se desnuclearizar. A Coreia do Norte reagiu chamando Trump de velho errático e desatento. Olha, temos que simplificar a questão. Kim Jong-un não representa um pensamento de esquerda. Kim Jong-un e a Coreia do Norte se apoiou e se utilizou, se aproveitou, não é, dos movimentos socialistas para implantar uma dinastia. Uma dinastia que nada tem a ver com um projeto de socialização. Não tem a ver com um projeto de fortalecimento da classe trabalhadora, de emancipação da classe trabalhadora. Alguns detalhes sobre Marx, para vocês, às vezes as pessoas não sabem disso. O único movimento que Marx apoiou em vida foi a Comuna de Paris, um movimento radicalmente democrático. O único líder político que Marx elogiou em carta foi Abraham Lincoln, pela sua luta contra a escravidão, que ele considerava uma luta e uma etapa na luta pela emancipação da classe trabalhadora e emancipação
daqueles que eram dominados. Marx, quando você lê os textos dele, compreende o que ele estava falando, e Engels e toda a tradição a eles conectada, era favorável à autodeterminação da classe trabalhadora. Ele definiu o socialismo em ideologia alemã como uma associação livre de trabalhadores livres. E liberdade é exatamente o que não existe na Coreia do Norte. Se alguém for dizer que aquilo dali é comunista ou representa o pensamento de Marx, Marx diria, como disse ainda em vida, quando foi questionado por pessoas que estavam levando as ideias dele numa direção que ele não concordava, se isso é marxismo, eu não sou marxista. Se isso é de esquerda, eu não sou de esquerda. Uma pessoa de esquerda não pode compactuar com ditaduras, especialmente uma ditadura como a da Coreia do Norte, mas não pode compactuar com nenhuma. A ditadura cubana merece críticas pelo autoritarismo. Claro que você tem que lembrar o contexto, claro que você tem que lembrar o imperialismo americano, claro que você tem que lembrar toda a conjuntura. E isso atenua, é verdade, algumas dessas dimensões. Mas você não pode, por causa desses atenuantes do imperialismo, negar autoritarismos, violência, falta de liberdade de expressão e falta de liberdade em geral. Esse foi sempre um problema que eu tive com parte da esquerda. Uma parte da esquerda que acha que os fins justificam os meios. E eu nem acho que o neto do Leonel Brizola seja um ávido defensor da Coreia do Norte. Ele realmente acha que ele está agindo como diplomata, falando das negociações de paz. O problema é que ele não está percebendo o lugar dele como vereador. Não cabe a um vereador de uma cidade assumir esse papel. E se ele assumir, ele teria que deixar muito claro o repúdio dele à dimensão autoritária e aos problemas seríssimos que a Coreia do Norte representa à paz mundial. Que ela própria e suas lideranças têm representado. E não tem sido uma liderança que coloca e que tem defendido a paz. Muito pelo contrário, tem representado uma ameaça à paz mundial. Enfim, é lamentável que ele tenha se posicionado dessa forma, errando em várias dimensões, não é? Mas dá oportunidade para a gente esclarecer as coisas e também dá uma oportunidade para a esquerda começar a pensar em como deve se posicionar em relação a esses temas. Eu sou bem duro em relação a isso. Se alguém chega para mim da direita e diz que eu tenho simpatia com regimes ditatoriais, eu digo para eles com absoluta clareza que eu seria preso nesses regimes, que eu repudio esses regimes, que qualquer ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, não me representa. E eu lutarei sempre pela maximização da democracia e da liberdade. E não apenas a liberdade privada dos anarcocapitalistas, mas a liberdade pública, a liberdade de decidir seu próprio destino e decidir o destino coletivo de um país. Uma democracia mais substantiva, mais profunda, que inclui a expressão de uma democracia nos espaços de trabalho. Eu sou um democrata muito mais radical do que a imensa maioria das pessoas que dizem defender democracia. E nunca vou deixar que associem as nossas ideias e o que nós defendemos com ditaduras. E eu acho que essa clareza é fundamental para uma esquerda libertária que precisa se viabilizar no futuro. E, infelizmente, esse vereador do PSOL cometeu um erro estratégico e tático muito grave. E eu torço para que ele e outros aprendam com esse tipo de episódio. É o que devemos torcer para que aconteça. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.